Senhores vereadores, senhoras vereadoras, daremos início nesta data, 16 de abril de 2018, à 10ª sessão ordinária desta Câmara Municipal, conforme dispõe o nosso regimento interno. Solicito a nobre vereadora Neiva Raquel Rúbia, primeira secretária, que proceda à chamada nominal do termo de presença. Termo de presença, Carlos Ivassica. Presente. Edson Donizete Marconato. Presente. Fernando de Oliveira Antônio. Presente. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Presente. Ilzanete Alencar de Souza. Giandre Deive Roncato. Presente. Leandro Felete Penati. Presente. Neiva Raquel Rúbia presente. Trutpert Alan Leite Riestra. Presente. Com a presença de 9 dos senhores vereadores, declaro, em nome de Deus, aberto os presentes trabalhos, determinando em seguida a votação da ata da 9ª sessão ordinária afixada no painel interno, conforme determina o nosso regimento. Está em discussão a ata mencionada. Não havendo discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação da ata. Carlos Ivassica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Giandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trutpert Alan Leite Riestra. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida ata está aprovada. Dando prosseguimento aos trabalhos dessa sessão, passamos à leitura da pauta do expediente de hoje. Ofício GP número 193, 2018, solicitando a retirada do projeto de lei do Executivo número 7 de 2018 para melhores estudos. O assunto altera parcialmente a Lei Municipal número 2.958, de 3 de abril de 2017, que dispõe sobre a concessão de passes a estudantes e da outras providências. Prefeito Municipal Antônio Carlos de Favari. Indicação número 301 de 2018. Sugere ao Executivo para que proceda à limpeza total do terreno que se encontra ao lado da Igreja Nossa Senhora Aparecida, localizada na rua Cristina Taranto, no bairro Jardim Santa Teresa, pois o mato está muito alto, servindo de criadouro de animais peçonhentos. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 302 de 2018. Sugere ao Executivo para que notifique o proprietário do terreno localizado ao lado da residência de número 171, na rua Jerônimo Guilherme Perosa, no bairro São Cristóvão 2, pois o mato está muito alto e o lado do terreno se encontra numa escola, tendo em risco de entrar animais peçonhentos no local. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 303 de 2018. Sugere ao Executivo para que seja feita a manutenção do telhado da quadra de esportes da Escola Municipal Professora Maria Arlete Angelelli, pois existem algumas telhas quebradas no local. A quadra está sem uso há mais de 2 meses, pois há risco de cair cascos de telha nos alunos e professores. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 304 de 2018. Sugere ao Executivo que proceda à operação tapa-buraco na rua Benedito Silveira, em frente à residência de número 165, localizada no bairro Bom Jesus 2, pois nesse trecho da referida via pública há dificuldades para os veículos trafegarem. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 305 de 2018. Sugere ao Executivo viabilizar a possibilidade de fazer o pagamento das diárias dos motoristas dias antes das viagens marcadas e também para que sejam acertadas horas extras trabalhadas pelo mesmo. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 306 de 2018. Sugere ao Executivo para que o Departamento de Trânsito visite a rua Tobias da Rocha Lima, no bairro São Pedro, e para que o mesmo implante um redutor de velocidade no local,
pois os moradores reclamam que os motoristas trafegam acima da velocidade permitida. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 307 de 2018. Sugere ao Executivo a possibilidade de fazer uma limpeza e detetização no bueiro que se encontra na rua Helena Cury, bairro Jorge Cury, pois moradores alegam que está entrando ratos nas residências e que estão vindo do referido bueiro. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 308 de 2018. Sugere ao Executivo que seja solicitada a limpeza da rotatória na rua Antônio Durante, bairro Vila Kennedy, fazendo o cumprimento da Lei nº 2.837, de 2015, e a Lei nº 2032, de 1998. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 309, de 2018. Sugere ao Executivo a possibilidade de fazer a limpeza em toda a extensão da rua Aristeu Macedo, que se encontra no bairro Bom Jardim, pois há muito mato no local, bem como também a possibilidade de um caminhão-pipa jogar água na referida via pública para limpar a rua e amenizar a poeira que entra nas residências. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 310 de 2018. Sugere ao Executivo que seja solicitado a limpeza do terreno que se encontra em poder da Prefeitura, no bairro Pombal, próximo à Torre Telefônica. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 311 de 2018. Sugere ao Executivo que o departamento competente da Prefeitura Municipal de Rio das Pedras, São Paulo, intime o empreendimento imobiliário Borsato e Angolini Limitada, responsável das obras que recupere de forma imediata a rua Aristeu Macedo de Souza, no bairro Bom Jardim, no prazo de 20 dias, e se manifeste em quais as medidas estão sendo tomadas, pois a rua se encontra totalmente destruída, com enormes buracos que foram abertos pelas obras que estão sendo efetuadas no local e não estão sendo reparados, deixando um grande acúmulo de terras na rua e que as águas das chuvas têm transformado em um verdadeiro lamaçal, prejudicando os moradores que não podem transitar a pé ou com seus veículos, pois suas garagens e calçadas estão comprometidas com um grande número de buracos no asfalto. Fotos anexadas. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 312 de 2018. Sugere ao Executivo que seja feita uma operação tapa-buraco e capinação na rua Vicente Borsato, nas proximidades localizada perto da praça. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 313 de 2018. Sugere ao Executivo fazer a limpeza e capinação na rua Helena Tobaldini em toda a sua extensão. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 314 de 2018. Sugere ao Executivo que seja feita a pavimentação na rua Guiomar Esquiavon, no bairro Santa Maria. Por ainda ser estrada de terra, encontra-se esburacada, ocasionando riscos de acidentes. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 315 de 2018. Sugere ao Executivo fazer a limpeza e capinação atrás da UBS, localizada no bairro São Pedro. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 316 de 2018. Sugere ao Executivo que atenda o anseio e reivindicação da comunidade do bairro Santa Maria, que seja adotada as medidas necessárias para a construção de uma área de lazer na área verde do bairro, com playgrounds, jardim, pista de caminhada, pois o bairro é muito frequentado por crianças e idosos. Vereador autor Giandre Deive Roncato. Indicação número 317 de 2018. Sugere ao Executivo que venha, através deste, solicitar ao órgão competente municipal que realize uma vistoria na rua Horácio Limonge, em frente ao número 55, no centro, pois o asfalto já foi reparado, mas mesmo assim continua afundando, podendo haver algum vazamento de água ou esgoto. Vereador autor Giandre Deive Roncato. Indicação número 318 de 2018. Sugere ao Executivo venha, através deste, solicitar ao órgão competente municipal que proceda à colocação de sinalização de placa pare nos cruzamentos ao lado do posto Rio Pedrense, sentido centro para a rodovia Júlio Antônio Bassa. Vereador autor Giandre Deive Roncato. Indicação número 319 de 2018. Sugere ao Executivo a manutenção da iluminação pública na rotatória de acesso ao bairro Vitório Cesarino Sem Terra,
localizado na Avenida Prefeito Nicolau Marino, tendo em vista que a iluminação existente está queimada. Frisa-se que a falta de iluminação está gerando insegurança aos transeuntes que retornam do trabalho e da escola no período noturno. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 320 de 2018. Sugere ao Executivo que proceda à instalação de redutor de velocidade na Avenida Prefeito Nicolau Marino, em frente à Capela São Judas Tadeu, bairro Nosso Teto, tendo em vista que os veículos trafegam em alta velocidade pela referida avenida, colocando em risco a integridade física dos transeuntes. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 321 de 2018. Sugere ao Executivo que viabilize a retirada de poste padrão de energia caído em frente à antiga padaria artesanal, localizada na rua Silvio Severino, bairro Nosso Teto, tendo em vista que o mesmo está obstruindo o passeio público e ensejando o risco de acidente no local. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 322 de 2018. Sugere ao Executivo a realização de operação tapa-buraco na Avenida Antônio Evaristo Petrini, altura do número 31, bairro Cambará, tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtornos para os motoristas que trafegam pela via, bem como colocando em risco a segurança dos transeuntes da via. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 323 de 2018. Sugere ao Executivo a realização de operação tapa-buraco na rua Júlio Rogério, altura do número 726, bairro Jardim Santa Teresa, tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtornos para os motoristas que trafegam pela via, bem como colocando em risco a segurança dos transeuntes da via. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 324 de 2018. Sugere ao Executivo que proceda à notificação dos proprietários de terrenos mal cuidados nos bairros Bom Jesus 1 e 2, para que viabilizem a capinação e conservação dos mesmos, conforme determinação expressa no artigo 1º da Lei Municipal, número 2.873 de 2015. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Requerimento número 22 de 2018. Requer que o presente seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. Qual a justificativa do indeferimento do senhor secretário da administração não ter liberado o veículo para a condução dos guardas civis municipais irem fazer o curso de requalificação, sendo que o comandante da guarda conseguiu o referido curso gratuito no município vizinho? Quando será atendidos os pedidos impostos através das emendas impositivas aprovadas por esta casa? Tendo em vista a necessidade urgente da compra de coletes e de armas para a Guarda Civil Municipal, sendo que estes atuais equipamentos estão vencidos e sem condições de uso, qual a previsão para adquirir veículos novos para a Guarda Civil Municipal, sendo que os atuais estão em situações precárias, sem condições de uso? Quarto, procede a informação que alguns guardas civis municipais estão em desvio de função, sendo que recebi relatos que existem guardas que estão trabalhando na reforma da nova sede da Guarda Civil Municipal. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 22 de 2018, de autoria do vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Edson Donizete Marconato? Sim. Fernando de Oliveira Antônio? Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim. Ilzanete Alencar de Souza? Geandre Deive Roncato? Sim. Leandro Felete Penati? Sim. Neiva Raquel Rubiacim? Trude Pert, Alan Leite Hester? Sim. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 23, de 2018. Requer que o presente seja encaminhado ao Poder Executivo que os mesmos solicite ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI,
sejam prestadas as seguintes informações. São realizados laudos técnicos para averiguação da água que é distribuída em nossa cidade? Esse tipo de laudo é feito por funcionário próprio do SAI ou empresa contratada? De quanto em quanto tempo é realizados estes laudos? Favor enviar cópia dos mesmos. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 23 de 2018, de autoria do vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Giandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubecim. Trudpert Alan Leite Riestra. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 24 de 2018. Requer que o presente seja encaminhado ao Poder Executivo solicitando as seguintes informações. Considerando que a educação é um direito de todos e dever da União, do Estado e do município, propiciar condições dignas, visando o desenvolvimento da pessoa, preparando para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho. Sendo certo que a educação não se restringe ao conteúdo ofertado em sala de aula, de modo que sua abrangência vai desde políticas públicas, visando uma didática de excelência, bem como uma infraestrutura capaz de acolher de forma digna os alunos da rede pública de ensino. Diante da visita que os signatários fizeram à Escola Municipal Professora Ângela Regina Sacaro Oric, realizado no dia 12 de abril de 2018, que teve por objetivo fiscalizar as condições de infraestrutura do prédio público, que acolhe 275 alunos da rede municipal de ensino. Tendo em vista as necessidades de melhorias na escola municipal no que tange, falta de ronda escolar, falta de proteção na caixa de água, falta de ponto de ônibus, com abrigo e assento em frente à escola, falta de equipamento adequado para fazer impressão do material utilizado pelos alunos, necessidade de manutenção das lâmpadas queimadas, poda de árvores, manutenção na iluminação da quadra, manutenção no telhado do refeitório, reforma dos banheiros, reforma no piso do pátio e manutenção dos bebedouros. Tudo conforme faz prova as fotos colecionadas ao presente requerimento. Requeremos ao chefe do Executivo para que este, por meio do órgão competente, atenda ao que segue e responda a esta Casa de Leis as seguintes indagações. 1. A Secretaria Municipal de Educação está ciente das necessidades de melhorias acima apontadas? 2. Sendo positiva a resposta do item 1, quais medidas foram tomadas visando atender tais melhorias? 3. Existe um cronograma de médio ou longo prazo para proceder às melhorias em questão? 4. A dotação orçamentária para realizar as melhorias e manutenções apontadas no presente requerimento? Vereadores autores, Fernando de Oliveira Antônio, Carlos Ivancica e Giandre Deive Roncato. Está em discussão o requerimento número 24 de 2018, de autoria dos vereadores Fernando de Oliveira Antônio, Carlos Ivancica, Giandre Deive Nabuco Roncato. Encerrada a discussão, passamos à votação. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Giandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubecim, Trudpert Alan Leite Riestra. Sim. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Dando prosseguimento aos trabalhos dessa sessão, solicito ao vereador Edson Marconato que proceda à leitura do versículo bíblico. Boa noite a todos. Lerei o versículo do livro de Isaías 61, versículo 10.
Alegrei-me muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Boa noite. Declaro livre a tribuna aos senhores vereadores para suas manifestações pessoais, conforme livro de inscrição de oradores. Com a palavra, o vereador Carlos Ivancica. Por favor, Leandro Penato, por favor, ocupe o meu lugar. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores, senhoras, vou fazer uso da palavra hoje para abordar um assunto que vem afligindo muito a nossa população em Rio das Pedras. Eu peço, antes de mais nada, a paciência de vocês por conta do nosso regimento, que não é permitido a interação. Mas nós nos comprometemos que, ao final da sessão, a gente permanece para alguns esclarecimentos que se fizerem necessários. Hoje, nós vereadores, o que a gente vem encontrando aí na cidade, todo mundo berrando, IPTU, meu Deus do céu, IPTU, meu Deus do céu, e o aumento considerável que está vindo, principalmente em alguns bairros. Primeiro, quero deixar claro que isso não é consequência de nenhuma legislação que passou pela Câmara. A Câmara não participou desse tipo de legislação. Essa é uma forma que já existia para cálculo do IPTU. O cálculo do IPTU, vocês podem observar nos seus carnês, lá onde vem, em cima, vem área do terreno e área construída, e cada uma com um valor venal. E a partir desses valores é que é calculado o IPTU. O que gerou, para quem não houve alteração nenhuma, por exemplo, se alguém morava numa casa cuja área do terreno era de 150 metros, a área construída, a área edificada de 50 metros, isso já vinha a tempo. O aumento dela foi de apenas 2,44%, que é o da inflação. Depois nós vamos estar conversando sobre isso. Deixa eu explicar, infelizmente, aquilo que eu disse antes. Eu pediria a compreensão de vocês para que depois a gente pudesse estar conversando. Não estou defendendo, a minha posição aqui não é de defesa, muito pelo contrário. Eu estou aqui para explicar. O que aconteceu é que tem muitas casas. Eu peguei um exemplo de uma casa lá no conjunto Vitória Perim Cesarino. A casa lá tinha 150 metros. Uma casa, na verdade, de 147 metros quadrados. A casa, quando foi feita, ela foi entregue com 25 metros de área construída. E o imposto vinha sendo cobrado direto sobre essa área que estava apresentado, 25 metros de área construída e mais a área do terreno, que era de 147 metros. Este ano, a prefeitura usou de um artifício para verificar se as nossas casas tinham correspondiam à área identificada ali. E percorrendo as nossas residências, notaram que em algumas houve aumento. Então, a minha família cresceu, graças a Deus eu aumentei essa casa. Esse exemplo que eu tenho, essa área do terreno era de 147 metros quadrados, isso não muda, o terreno é o mesmo. Mas a área edificada que era cobrada, de 25 metros, que foi a casa feita lá quando foi comprada, ela já mudou e apresentou uma área construída no valor de 119 metros.
Então aí sim ocorreu um aumento. Estou dizendo para vocês, eu não estou defendendo, eu estou explicando e depois a gente vai ver. Foi medido através de drone, né, aquele aparelho que passa. E aí, o que eu sugiro, o que eu estou esperando que todo mundo faça, isso é um direito nosso, direito de cada cidadão, é pegar o imposto do ano passado, né, o IPTU de 2017, comparar com 2018, principalmente nessa área do terreno e nessa área edificada. Se permaneceu a mesma e a diferença de valor continua alta, isso está errado. Então tem que ir na seção de tributos para que eles possam corrigir. Se lá, na área construída, houve alguma alteração significativa, então você tem que ir lá para poder estar identificando essa situação. Então, o que aconteceu, o que eu estou dizendo, veja só, eu não estou defendendo, o aumento que eu estou dizendo é variável em função da área edificada. O aumento real foi aquele que está lá na justificativa de 2,44% quando não houve. Agora, se houve mudança na área construída, por exemplo, no nosso lá no bairro, não, depois nós conversamos, né? Eu só estou explicando, depois que terminar a sessão, nós vamos ficar aqui, vamos poder conversar à vontade. Mas eu vou dizer, por exemplo, tem algum bairro... Eu estou falando hoje da questão do IPTU e eu pedi a permissão de vocês, a atenção de vocês, que eu faria uma breve explicação e assim que terminasse a sessão a gente ficaria para conversar. Por conta do nosso regimento não dá para a gente ficar batendo papo. Por conta do aumento, alguns bairros, o que aconteceu? Vou dar um exemplo lá no Vitório Perim Cesarino, que é o bairro do Sem Terra, conhecido. Muitas casas estavam pagando IPTU em torno de 50, 60 reais e na relação só constava a área do terreno, não constava a área edificada. A partir dessa vistoria, quando se notou que houve uma alteração na área edificada, acarretou um aumento razoável, que nós viemos aí a ter de 50, 60 para 260, 300 reais, certo? Então, isso foi o que aconteceu. O que eu quero deixar bem claro também para vocês é que essa não é uma situação da Câmara. A Câmara não tem nada com isso. Isso foi uma situação resolvida através da Prefeitura e do Executivo. Nós vamos conversar com vocês sobre isso, por favor, após a sessão. Tá certo. Eu entendo o seu questionamento e a hora que a gente terminar a sessão, a gente conversa sobre isso. O que eu quero deixar claro, a explicação legal dessa situação. As diferenças que estão ocorrendo são consequências da medição que houve no mês de janeiro e determinou que a área edificada é maior. Tá certo? Depois nós vamos estar conversando sobre isso para explicar, tá? Pois bem, então eu digo que nós vamos estar aqui junto com vocês, há que terminar, cada um tem condição de apresentar a sua dúvida. Eu queria falar também para vocês sobre um instrumento que a gente usa aqui na Câmara, porque vocês percebem toda a sessão que nós temos a indicação, os projetos de lei e os requerimentos. Hoje mesmo nós temos 3 requerimentos que enviamos ao Poder Executivo.
E eu queria abordar esse assunto também para mostrar que esse requerimento não é feito simplesmente por fazer. São documentos, instrumentos que a gente tem para colher o máximo de informação junto à prefeitura sobre algumas ações. Nós fizemos no dia 14 de março de 2017, conversando com a prefeitura da seguinte forma: muitas mães de alunos têm questionado sobre a segurança dos mesmos nas entradas e saídas dos períodos escolares. Considerando que os órgãos de segurança devem dar especial atenção às escolas públicas de ensino infantil, fundamental e médio, considerando que a segurança dos alunos é fator preponderante, considerando que a segurança nesses horários, ou seja, na entrada e saída dos alunos, evita a proliferação de pessoas mal intencionadas, evita e inibe o uso de drogas, entre outros fatores, tenho presente a finalidade de requerer ao Poder Executivo de que maneira está sendo realizada a segurança dos alunos na entrada e saída dos períodos escolares. A Guarda Municipal se faz presente em todas as escolas municipais nos horários de entrada e saída dos alunos. Se negativa, a resposta é esclarecer as providências adotadas e por quem estão sendo feitas a segurança nas escolas municipais. Esses são questionamentos que exigem que o Poder Executivo pense se está sendo cumprido ou não as nossas necessidades. E a partir das suas respostas, nós, vereadores, damos continuidade para suprir as condições e para que isso venha a ser feito. Na resposta, no que diz respeito à saída dos alunos, nos foi apresentado que a falta de ronda escolar, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Municipal, é por conta do material e do número de viaturas e pessoas. E agora a gente vai dar continuidade buscando para que sejam supridas essas necessidades. Pois bem, então eu só quis colocar para vocês que a gente está ciente, que a gente está partilhando com vocês essa angústia na questão do aumento do IPTU, e a hora que terminar, a gente está aqui para conversar mais um pouco. Mas nesse momento, eu só queria que vocês ficassem claros qual é a metodologia, qual é a forma que se calcula o imposto. Tem a área do terreno, a área edificada e o valor venal de cada um. Multiplica-se e acha o valor calculado. Não estou dizendo que é justo ou não. Tá certo? Muito obrigado. As nossas ações são justamente, eu pediria para vocês terem o respeito na questão do nosso regimento e aguardar um momento para que a gente possa estar conversando. Pois não. Com a palavra o senhor vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, autoridades, funcionários. Ex-vereador Maurinho Ceará, Zé do Paulo, seja bem-vindo. Público presente, internauta que estão na casa nos assistindo aí, sejam bem-vindos também. Eu queria falar um pouquinho, Luizão, daquelas fotos lá que a gente pediu. Parabéns à Guarda Municipal, fizemos o requerimento lá. Essa semana eu estive na Guarda Municipal lá, uma reunião com o pessoal. Essa aí é na Escola Maria Letra lá. A quadra está fechada, acho que 2, 3 meses por... Acho que é 6, 7 telhas quebradas. Eu tive uma reclamação, fui lá ver e pedi ao poder público dar uma passadinha lá, né, gente? A quadra está fechada, está no cadeado lá. Olha a foto do cadeado. Não abre porque está
Perigoso cair telha em cima das crianças lá, cacos e telha. Está fechada, a diretora falou, olha, Canela, não tem nem como abrir isso aqui. Porque se abrir eles querem brincar e não estão podendo brincar. Acho que não é coisa tão cara, né, gente? É coisa que dá para resolver, né? Olha lá, é 5, 6 telhas quebradas, Luiz. Esse é o mato que está na frente da escola lá, na rua Jerônimo Guilherme Perosa, ao lado do número 171 também. Estão reclamando lá, tá muitos bichos peçonhentos na casa do pessoal ali que mora ali naquela região. Pedi o poder público também para dar uma passadinha lá, né, notificar, limpar, sei lá, fazer alguma coisa lá, porque tem uma lei já para limpar e cobrar no IPTU do pessoal. Oh, isso aí é os carros do pessoal nosso da Guarda Municipal, gente. Olha como que tá os carros deles lá. Carro, arma, né, Márcio? As armas da dó lá, não? Vi lá aquelas armas tudo travadas, não? Precisava ajudar esse pessoal, gente. Estão na rua aí, trabalhando aí, esses dias um carro quebrado aí, o pessoal empurrando o carro no meio da rua aí. Eles trabalham, precisa também ter ajuda para eles, né? Foi feito aqui, a gente destinou um dinheiro da Câmara para eles, mas não foi ainda. Precisava de ver o que está acontecendo também para liberar esse dinheiro para eles, comprar o carro para eles, armamento novo para eles trabalhar, né? Olha como está o carro lá. Acho que tem 3, 4 carros quebrados lá, né, Márcio? Tem, né? As armas também, os coletes vencidos. Ó, isso aí é na rua Benedito Silveira Campo, em frente ao bar do Beto lá. Ó. Fez um buraco lá. Se puder passar lá, dar uma olhadinha também é bom, né, gente? Olha como que está lá. É, bom. O Nabuco, você fez uma lei lá para recolher os carros da rua, né? Queria que eles dassem uma olhadinha lá para ver se consegue tirar esses carros. Está atrapalhando o trânsito aí, ó. Tem bastante carro na rua aí que está atrapalhando o trânsito e, sei lá, pôr em algum lugar esses carros, notificar a pessoa para guardar o carro em algum lugar. Os carros, né? Nas casinhas novas também, me ligaram para mim lá, eu vi lá. Então, não pode. É coisas que não é coisas de custar milhões para resolver, né, gente? Isso é coisa fácil, né? Tem uma lei já para isso aí, já também. Outra polêmica, gente, é do IPTU. Não foi passado aqui nessa casa, não tem nada a ver com essa Câmara aqui. Eu queria deixar esclarecido para vocês. Tem bastante gente nos procurando, nos cobrando, e com razão tem de cobrar o vereador mesmo, independente de ter votado para ele ou não, tem de nos cobrar. Não foi passado aqui. Isso aqui não tem nada a ver com a Câmara Municipal. Certo? O seu Carlos acabou de falar também, né, seu Carlos? Precisaria chamar o Everton para explicar aqui para o pessoal também, né? Porque tá... Não concordo também com o que está acontecendo na cidade, né? Eu não concordo. Viu? Hoje mesmo o cara falou, viu, vou jogar o carneiro lá na sua casa, Canela. Eu falei, mas não foi a gente que fez isso aí, cara. Não foi nós que fizemos isso aí. É que eu acabei de falar com... Eu acabei de falar com o doutor aqui, ele falou que vai conversar para fazer uma reunião, chamar eles aqui para explicar para o povo. E avisar. Não, sim. Geralmente eles vêm dia de segunda, né? Após a sessão para... Eu insisto aos senhores, para que a gente tenha respeito para terminar a sessão e depois Então, fazer um diálogo. A gente terminando a sessão, vai ter uma explicação, né, presidente? Não, mas a sessão daqui a pouco acaba. Boa noite a todos e sejam bem-vindos. Com a palavra, o vereador Trutpert Alan Leite Riesterer. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, boa noite a todos. Eu queria também ficar solidário a vocês com essa insatisfação que vocês estão passando hoje, que é devido, né? Eu acho que nós aqui, vereadores, devemos aqui nos reunir para que semana que vem seja vindo alguém da competência lá da prefeitura, para que seja explicado detalhadamente os cálculos, da maneira como deve ser feito, porque muitas pessoas aqui não são obrigadas a entender a maneira como foi colocado. Se tem dúvidas, eu acho que nós temos que trazer aqui alguém responsável para que, não só aqui, porque eu não sou contador,
para explicar diretamente, ó, você está com essa dúvida, você está com essa, então vamos aqui, vamos colocar o pingo no i, vamos tirar a dúvida. Agora, nós não podemos deixar a população de uma maneira que fica totalmente aí, desesperada, sem saber o que está acontecendo, porque cada um tem a sua dúvida. Então, nós precisamos de alguém aqui de competência da prefeitura para que realmente organize a questão de cada um, ou de uma maneira, de uma forma geral, né? Porque a insatisfação que a gente percebeu, ela está generalizada, é o mínimo que nós podemos fazer. Outra coisa, eu queria falar sobre... Oi? Sim. Dessa maneira, não. Não, nós não tivemos aqui acesso aos cálculos que foram feitos da maneira como foi feito, né, exatamente para chegar... Tem 9. Não, porque essa competência do executivo. Não, primeiro, ele executa como executivo e nós ficamos sabendo o que está acontecendo. Eu volto a insistir, que a gente, após a reunião, vamos estar aqui com toda a atenção destinada a vocês, mas que permitisse que a gente terminasse a nossa sessão conforme determina o nosso regimento. Eu quero também ser breve para que a gente possa ver essa situação. Tá? Eu gostaria só de falar mais uma coisa, que na semana retrasada, eu tenho aqui uma matéria que saiu no jornal Verdadeiro falando sobre a saúde de Rio das Pedras, que chega a gastar 100 mil por mês em medicamentos. E tem uma questão aqui que me chamou a atenção, e de outras pessoas que me chamaram, sobre a questão das fraldas que é distribuída, ou que era distribuída, né? E eu acabei fazendo algumas ponderações sobre essa questão, sobre a matéria que saiu no jornal, né, dizendo que até o momento as fraldas eram distribuídas e que elas não são obrigatórias, né? E que fala que no programa do SUS, que beneficia os pacientes e a farmácia popular, o seu objetivo é oferecer à população mais uma alternativa de acesso aos medicamentos e fraldas. Só que eu liguei numa farmácia hoje e eu constatei que a fralda mais barata que eles podem fazer para alguém que tiver com alguém acamado, então vamos supor, se alguém tiver com alguém acamado ou com alguma pessoa que precise de fralda, primeiro, ela só pode retirar mediante uma procuração. Ela vai ter que fazer uma procuração, vai ter que ir no cartório para poder reivindicar para alguém que esteja acamado e com mais de 65 anos de idade. Aí eu fiquei com uma dúvida, eu falei, vamos supor que alguém esteja na cadeira de rodas e tenha 40 anos. Ela não vai ser contemplada com essa questão? Aí eu andei fazendo uns cálculos aqui. Eu posso falar dessa questão de fraldas aí, porque eu conheço pessoas que estão usando e me orientou que um pacote de fralda ele dá para um dia sim e um dia não. Se eu conseguir comprar um pacote de fralda a R$8, que é o que a farmácia conseguiu fazer aqui mais barato, um dia sim, um dia não, eu vou ter uma conta aqui de 15 vezes 8, R$120 por mês. Para quem está precisando de fralda, eu acho que isso é um valor que vai ficar difícil. Vamos imaginar que essa pessoa tenha problema de diabetes, tenha problema de pressão alta e outros problemas que cadeirante tem, que às vezes precisa usar fralda e outras situações. Eu, particularmente, eu acho que poderia ser revisto essa situação, como falou aqui que vai ver a situação socioeconômica de cada cidadão, mas eu gostaria que fosse visto com muito carinho, muito, porque são pessoas que 65 anos de idade já está com a sua vida praticamente numa situação delicada e que todo o seu orçamento talvez comprometa a sua qualidade de vida. E aí ele vai ter hoje uma dificuldade maior para conseguir comprar essas fraldas, para conseguir ter acesso a essa situação. Então eu estou deixando aqui a minha, assim, um pouco de insatisfação com essa situação. Eu não estou falando se é certo ou se é errado. Eu só acho que deve ser analisado com um pouco mais de critério, um pouco mais de carinho, porque é uma coisa que quando as pessoas estão nessa situação, ela já está totalmente debilitada, emocionalmente, financeiramente. Então, eu acho que é uma das partes que deveria ser pensada e revista com muito carinho, porque essas pessoas merecem o máximo
para que tenha o mínimo de problemas, né? Pode falar. Nós estamos com um problema de marcação, né? Isso. Nós estamos hoje, eu acho que aproximadamente, não só o senhor, tem outras que a gente está vendo que está com uma demanda aí de 500, 600 pessoas que estão atrasadas. Não, a gente sabe, e inclusive ultimamente nas reuniões a gente vem conversando e abordando esse assunto de como vai fazer para minimizar essa situação. Não está passando em branco não, a gente já sabe, não do senhor, mas sabe de outras situações e a gente está conversando com a secretaria competente para ver o que é mais rápido possível para absorver essa situação. Sim. É muito tempo, é muito tempo, é muito tempo. Luiz, eu vou pedir para passar um vídeo rapidinho, antes de eu falar um comentário, que talvez algumas coisas que eu já falei aqui, a maioria não estava aqui. Então, vou passar um vídeo antes, depois eu complemento sobre... Já vai entender do que eu quero, mas eu vou fazer uma complementação sobre algumas reivindicações de vocês. Pode passar, Luiz. Também. Portal Tri. Tudo que você precisa está aqui. Portal Tri. Portal Tri, a sua revista virtual diária. A administração de Barracão realizou melhorias em ruas e estradas do município, de uma forma criativa e bastante econômica. Através de autorização, a Secretaria de Obras está reutilizando as raspas de asfalto, provenientes da recuperação da BR-280. Esse material descartado está sendo recolhido e aplicado em vias municipais, uma solução criativa que vem mostrando bons resultados. Claro que não é um asfalto, né? É uma experiência feita com essa raspa de asfalto que está sendo retirada aqui da nossa BR, da nossa divisa, que está sendo recuperada, né? O material colocado no solo, a gente compacta bem esse material, não vem produto, nada, que ele já tem o pinche dele próprio, e o pessoal do bairro está ficando bem contente, está eliminando poeira, barro na frente das ruas. 3 bairros do município já receberam essa melhoria. No bairro Copasa, praticamente 80% das ruas foi conseguido fazer o trabalho com esse material. No bairro Industrial, 2 ruas e Jardim Capanema, mais aquelas ruas mais principais do bairro. Uma iniciativa de caráter experimental, que está sendo observado em loco pelo DENIT. Eles cederam para a gente nesse intuito já. A gente tira uma foto da rua como ela era e eles também vêm fazendo esse acompanhamento com a gente, a ver como está ficando o trabalho também. Uma das vantagens desse trabalho é o baixo custo para o município. Para a prefeitura é um gasto, vamos dizer, praticamente zero. A gente tem os caminhões do Cifra, que é um consórcio que a prefeitura participa, que veio auxiliar a gente nessa retirada do material, né? Apesar de ter uma durabilidade de aproximadamente 3 anos, esse tipo de pavimentação tem como ponto positivo a realização de reparos rápidos em caso de danos. Estive conversando com os técnicos da empreiteira que está fazendo o asfalto. De 2 a 3 anos, ele permanece sendo bem compactado, né? Ocorrendo algum buraco, alguma coisa, pode ser com a patrola, você pode descalificar de novo e mexe com o próprio material que já está em cima da estrada. Conforme o secretário, esse trabalho deve continuar após a retomada das atividades na rodovia. Deu uma parada agora esses dias que eles pararam no início da cidade, da Arnaldo Busato, mas posteriormente, eles continuando retirando a raspa, a gente vai retomar os trabalhos novamente. Notícias, classificados, esportes, eventos. Saiba de tudo o que acontece em nossa região. Portal Tri. Só passar esse vídeo para a maioria das pessoas ter uma noção do que significava isso daí. O negócio é o seguinte, essas ruas que foram pavimentadas nessa cidade, ela foi pavimentada por ela tem lugares que é chamado de fresa de asfalto ou raspa de asfalto, que é retirado de rodovias, aonde vai um asfalto novo e é aplicado nessas rodovias, nessas ruas ou até mesmo estradas vicinais que podem ser utilizadas como um pré-asfalto do asfalto novo. Como o secretário dessa cidade disse, ela tem duração aí de 2 a 3 anos, evitando poeira e maiores problemas. Então eu queria passar para a gente ter uma noção, porque a gente tem uma reivindicação muito grande aqui hoje dos problemas que são afetados pela falta de recapeamento de algumas ruas, os buracos incessantes no bairro Bom Jardim, no bairro Luiz Massude Cury. Então está ficando meio difícil essa situação, mas não adianta a gente ficar também parado e não agir. O que eu queria dizer sobre essa questão?
Há um ano já, mais ou menos, a gente vem conversando junto com o deputado estadual Aldo Demarque e reivindicando junto com o DR essa massa asfáltica para ser feito o que foi feito nessa cidade. E na sexta-feira eu recebi uma ligação do responsável pelo DR, no qual eu tinha pedido aproximadamente aí em torno de 50 a 70 caminhões que pode trazer de 15 a 20 toneladas desse material, tá? E foi liberado para Rio das Pedras aproximadamente essa medida, que vai dar para tapar muita coisa aqui em Rio das Pedras, não só buraco, porque eu acho que buraco só não resolve, mas a gente tem lugares aqui, por exemplo, a delegacia aqui. Está uma poeira aqui enorme, arrumaram tudo, eu acho que poderia usar esse material para ser colocado aqui. Poderia ser feito em algumas ruas do bairro Bom Jardim, onde tem uma dificuldade enorme, porque não é um buraquinho, não, é um buraco só na rua inteira. Lá no bairro Luiz Massudo de Cury, a gente tem o pessoal que mora na última rua lá, onde os caminhões pipa tem que molhar, porque as pessoas que moram lá têm problema constante lá. Isso. Oi, sim. Eu pedia para o vereador... Tá sim. Um outro local que tem muita dificuldade, que já tem uma reivindicação de muito tempo, é no bairro Nosso Teto, lá na área industrial. Então, esse material vai servir para ser colocado naquelas ruas, vai ajudar muito nesse sentido, vai gerar uma economia para o município também, porque se você tem lugares que você não está tendo que gastar e você está recebendo de graça esse material, quer dizer, se você está tampando buraco, está fazendo rua, você não está gastando. Com isso, a frota do município vai gastar menos, cada um de nós que passar vai ter menos problema. Oi. Eu sei. Essa é uma outra questão que está sendo debatida por nós, só complementar aqui uma coisa só. Esse material ele está disponível para vir para Rio das Pedras para fazer a necessidade do que nós precisamos para tapar o buraco e fazer ruas. Agora, a competência do vereador para por aqui, porque agora o caminhão da prefeitura tem que buscar esse material que é liberado de graça, é carregado em cima do caminhão para poder trazer. Então, ele está aqui em Artemis. É perto. Isso. Então, agora, o mínimo que eu espero é que seja executado. Foi liberado, um ano a gente atrás desse material, né? Várias cidades estão atrás desse material, nós conseguimos a liberação sexta-feira. Agora, eu acredito que a prefeitura vai se empenhar o máximo possível para que vá buscar esse material o mais rápido possível, para que seja realizado aqui essa necessidade que nós precisamos. Então, a nossa parte a gente está fazendo, está buscando, está indo atrás, mas agora nós vamos precisar um pouco mais ainda da prefeitura, que tenha condições de buscar esse material o mais rápido possível. Muito obrigado a todos, boa noite. Concluída a leitura do expediente de hoje, e como não há matérias a serem apreciadas na pauta da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão.